Muito bem, vamos entrar então nesses e-mails que têm sido revelados, Francisco. Nestes últimos e-mails, o que é que queres destacar nesses e-mails que foram agora, entretanto, revelados? Duas ou três coisas, porque há uma questão para mim especialmente sensível, à qual o país e particularmente as autoridades mais relevantes, designadamente o governo português, não têm prestado a mínima atenção, e que tem a ver com as claques ilegais do Benfica. Convém sempre recordar que estamos a falar de claques que já causaram duas mortes, as duas únicas mortes que tiveram origem em problemas entre adeptos de futebol em Portugal, foram originadas por claques do Benfica. As claques do Benfica estão ilegais, com a cumplicidade do próprio Benfica e também com a cumplicidade das autoridades portuguesas, designadamente o governo português, volto a repetir. Sistematicamente têm sido conhecidos dados que comprovam o apoio irregular do Benfica às suas claques. Apoio esse que o Benfica diz que não presta, mas presta. Toda a gente sabe que presta. Mas há uma série de mails, são muitos mais que os que eu trouxe aqui hoje, que atestam esse apoio. Depois, para além desse apoio às claques do Benfica, há ainda coisas mais graves. Ainda mais quando se fazem com a conivência da polícia, que é o que este mail de 2009 demonstra. O mail é enviado pelo Rui Pereira, diretor de Segurança e Organização dos Jogos do Benfica, para o Domingos Soares Oliveira e com conhecimento do Paulo Gonçalves. E diz assim: caro doutor, tal como falado, portanto, como previamente falado, havia uma estratégia montada para retardar a entrada dos adeptos do Futebol Clube Porto. Estratégia essa que incluía a participação da PSP, dada que foi instalada uma segunda linha de revista por parte dos spotters PSP. Ora, eu escuso de ler mais deste mail. Este mail é uma vergonha para os responsáveis do Benfica, que ostensivamente preparam uma estratégia para demorar a entrada dos adeptos do Futebol Clube Porto, e todos nós sabemos que todos os anos há esse problema, apesar dos adeptos do Porto terem o cuidado de chegar bastante cedo ao estádio, mas mais grave ainda, a PSP de Lisboa colabora com isto. Eu espero que deixem de enfiar a cabeça na areia. Espero que amanhã alguém da PSP tenha a coragem de vir explicar isto, porque tem uma obrigação de explicar isto aos cidadãos de Portugal. Não há uma PSP de Lisboa e uma PSP de Bragança. Há uma PSP. Mas o Benfica queixa sempre das polícias do Porto. E o Benfica não é um Estado dentro do Estado. O Benfica é uma instituição relevante, é um grande clube em Portugal, como há outros grandes clubes, designadamente o nosso e o Sporting, acho que é comumente aceito que são os três grandes clubes, mas não é isso que está em causa. Aquilo que está em causa é uma prática, está aqui confessada, uma prática irregular por parte da PSP, que propositadamente impede o acesso no tempo normal dos adeptos do Futebol Clube Porto ao estádio. Criando uma segunda revista, este tipo de coisas, vão-se queixar, vão dizer que é ilegítimo o acesso aos mails. Eu não quero saber se é ilegítimo, eu quero é que este tipo de coisas acabem. Este tipo de comportamento em que adeptos do Futebol Clube Porto são impedidos, com a colaboração da PSP, de entrarem ao estádio a horas. Isto envergonha qualquer país. E assim, o governo português tem que pôr mão nisto. E tem que dizer alguma coisa. O senhor secretário de Estado do Desporto, em vez de se perder a ter aquele discurso circular que nunca diz nada, que fale sobre isto, que amanhã venha falar sobre isto e venha explicar. E que abra um inquérito, que investigue e que tenha uma explicação. E que puna os responsáveis, se comprovar isto, que puna os responsáveis por este tipo de coisas. E esperemos que nunca mais volte a acontecer em jogos no Estádio da Luz a entrada tardia de adeptos do Futebol Porto que chegam lá com muito tempo de antecedência, com mais de uma hora de antecedência. Aliás, que este próprio mail diz que foram surpreendidos com a chegada antecipada dos adeptos do Futebol Porto.